Meus amados irmãos, quando nós falamos de transformação, vem muitas coisas em nossa cabeça. Muitas coisas ocorrem, muitos pensamentos ocorrem em nossa cabeça. Muita expectativa enche os nossos corações quando nós usamos essa palavra transformação. Nós esperamos que algo aconteça. Nós nunca esperamos que coisa pior aconteça, mas pelo contrário, nós esperamos que coisas melhores aconteçam, que coisas realmente sejam transformadas da forma que nós pensamos, da forma que nós esperamos. Nós queremos isso, nós buscamos isso todos os dias, todos os dias. Mas aqui o texto que nós estamos lendo, o Evangelho de João, todos conhecemos aqui esse texto, do final ao fim desta passagem. Todos nós já ouvimos muitas e muitas vezes essa passagem. Ouvimos esse texto, essa passagem de várias maneiras, várias interpretações, vários pontos de vista. Mas numa coisa nós precisamos aprender todos os dias, que a palavra do Senhor se renova todos os dias, todos os dias. Ainda que passássemos a vida inteira pregando o mesmo texto, todas as vezes o Senhor falaria conosco de forma diferente, através da sua palavra. Mas o Evangelho de João, ele retrata, nesse Evangelho, aproximadamente 7 milagres de Jesus. E os milagres esses milagres que apontavam a pessoa de Cristo e as suas obras. Jesus, ele usava o seu poder quando era necessário. Quando era preciso, Jesus, ele usava o seu poder. Ele curava, ele agia, ele atuava. Esse texto então nos fala que Jesus, ele foi a uma festa de casamento. Ele está num momento de alegria, de expectativas. Todos estão aguardando. É um momento alegre, festivo. É um momento onde as pessoas não estão tristes, é um momento onde as pessoas estão alegres, felizes. Jesus vai até essa festa de casamento, na cidade de Caná da Galileia, que ficava aproximadamente 10 a 12 quilômetros ao norte de Nazaré. Nós não sabemos, a Bíblia não vai dizer de quem era essa festa. Talvez fosse de parentes da família de Jesus, ou de amigos da família de Jesus. A Bíblia não diz, mas sabemos que era uma festa, era um momento memorável e único para os noivos. Jesus então, ele já tinha iniciado o seu ministério quando ele foi a esse casamento, mas nós não temos relatos de que ele já havia realizado algum milagre, mas ele já havia iniciado o seu ministério. Nós precisamos lembrar também que as festas de casamento daquela época, elas duravam cerca de uma semana. Agora imagine você uma festa de casamento durando uma semana. Imagine você, pensou? Eu sei que você pensou logo no din-din, né? Porque vai ficar caro. Mas isso não era o pior entre aspas. A grande verdade é que a família também, apesar desse casamento ter que durar uma semana, a família também, daqueles que iriam se casar, deveriam hospedar os seus convidados em sua casa. Pensou? Outro gasto? É mais gasto ainda. Então já tinha que gastar com o casamento durante uma semana, e tinha que acolher os convidados em sua casa também, durante todo esse tempo. Não só hospedá-los, mas também alimentá-los durante todo esse tempo. Nessas festas, vinham então pessoas de todos os lados, de todos os lugares. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo 2, o verso 3 vai nos informar do que o vinho da festa havia acabado. A alegria dos judeus da festa se acabou. Como? Ora, como pode acabar o vinho da festa? Mas aconteceu. O imprevisto, o inesperado ocorreu. Numa festa de casamento, acabar o vinho, isso era algo
era algo atípico das festas de casamento, principalmente entre os judeus. O vinho, por quê? Porque o vinho ele fazia parte da cultura hebraica, porque o vinho era essencial nessas festas, não poderia jamais se acabar. Era a razão, uma das razões da alegria do povo, do momento festivo. O vinho então fazia parte, completava então a alegria, completava a recepção, completava o acolhimento dos seus convidados e principalmente dos noivos. Nós vemos aí no versículo 4 então, que Jesus Cristo ele chamou Maria, olhe comigo, mas Jesus lhe disse mulher. No verso 3 vai dizer o texto: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo então chama a atenção de Maria, usando esta expressão mulher, que para alguns isso é inadmissível, que para alguns chamar a sua mãe de mulher era uma falta de respeito, mas pelo contrário do que alguns pensam, esse modo que Jesus chama então a sua mãe é um modo respeitoso, que Jesus utiliza, carinhoso e respeitoso para chamar a sua mãe. Dirigir-se assim a sua mãe, a Maria, com essas palavras, era um hábito naquela cultura, não era algo desprezível, nem desrespeitoso, mas pelo contrário, tratar dessa forma era um hábito, era uma cultura daquela época. E nós podemos notar que essa mesma expressão, ela foi utilizada por Jesus em outras duas passagens. Por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de João, o verso 21 diz: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Lembra da mulher, daquela mulher samaritana? Lembra-se disso? A preocupação dela, da onde se deveria adorar, se era no Monte Gerizim ou se era naquele lugar. Jesus chama ela de mulher, de forma respeitosa, chamando a atenção dela para a verdadeira adoração. Nós vemos outro relato também no Evangelho de João, capítulo 8, verso 10, que diz: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condena. Jesus falando com a mulher que foi pega em adultério, que toda a multidão estava pronto para apedrejá-la, e ele usa essa expressão, mulher. Não é uma expressão de quem está desrespeitando, mas é uma expressão cultural, é uma expressão de respeito. Nós observamos ainda que no versículo 4, ele vai dizer então, quando a sua mãe chega até ele e diz: acabou-se o vinho. Nós vemos que Jesus vai dizer: ainda não é chegada a minha hora. Geralmente se entende que quando Jesus disse isso, se referindo que não é chegado a sua hora, Jesus está se referindo ao tempo do seu sofrimento e morte que ainda não havia chegado. Era exatamente isso que Jesus estava falando. Aqui Jesus está afirmando que ele, não Maria, deve determinar a agenda de seu ministério terreno. Está relatando isso. Nós olhando para o versículo 5 então, olhe comigo. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A Bíblia não está falando as orientações, a Bíblia não relata as orientações de Jesus, mas Maria olha para os seus serventes, sem questionar o que Jesus respondeu a ela, e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Nós podemos notar então aqui no verso 5, a confiança de Maria em Jesus. Nós podemos observar aqui no versículo 5, não só a confiança de Maria em Jesus, mas também a sua obediência demonstrada por ela. E isso nós devemos aprender com esse texto. Ao ouvir aquilo que o nosso mestre nos diz,
a ouvir o que a palavra de Deus nos orienta, e que Jesus Cristo fala conosco através da sua palavra, e que Ele não quer que nós sejamos somente ouvintes, mas que nós sejamos obedientes à sua voz, obedientes à sua palavra. Então a palavra é: façam tudo aquilo que o Senhor vos disser, façam tudo aquilo que o Senhor está nos ordenando, e tudo acontecerá da forma que o nosso Senhor quer. Nós ouvemos então esta obediência, nós observamos então essa confiança de Maria, e nós devemos ter esta confiança, esta obediência. Ela percebeu que o vinho estava acabando, ela percebeu que alguma coisa deveria ser feita. Muitas pessoas querem mudanças, muitas pessoas querem transformação, mas não se atentam para aquilo que precisa ser feito. Eu quero mudança, mas eu não me atento para aquilo que deve ser feito. O que eu preciso fazer? Preste bem atenção aqui. Nós precisamos ser atentos e ligados para percebermos o que precisa ser feito, o que eu preciso fazer. Você precisa olhar para esse texto e ver a ação de Jesus Cristo e ver também a iniciativa das pessoas. Observe aqui a iniciativa de Maria. Maria, ela não fica parada. Maria, ela não fica sem ação, mas ela tem uma reação diante da circunstância que está diante dela. O vinho se acaba. E ela automaticamente vai procurar a Jesus, vai relatar a Jesus o que aconteceu. Ela está preocupada, ela quer fazer alguma coisa, ela quer trazer alguma solução. E ela sabe que nela mesma não vai encontrar uma solução, mas ela sabe, ela crê, ela confia que se ela for até Jesus, ela vai receber uma resposta da parte de Jesus. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para uma situação, quando nós buscamos uma transformação, quando nós buscamos uma mudança, eu preciso entender que eu devo fazer alguma coisa, eu tenho que reagir, eu tenho que agir. Ninguém receberá e será cheio do poder do Espírito Santo sem buscá-lo. Ninguém será conhecedor da palavra de Deus sem ler a palavra de Deus, sem estudá-la, sem examiná-la. Ninguém terá intimidade com o Espírito Santo de Deus se não buscar, se não empenhar-se em buscar essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Buscar então esta resposta, esta solução. Maria nos apresenta que ela então reage, ela faz alguma coisa, ela se preocupa, e ela percebe que alguma coisa deve ser feita, alguma coisa precisa ser feita. E eu não estou dizendo, não, depende de você para as coisas mudarem, não. Você tem que fazer alguma coisa porque Deus vai pegar esse potencial em você e vai realizar grandes coisas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que diante de nós estão as ferramentas da graça. Nós temos todas as ferramentas que precisamos para agir, para reagir, para que haja transformações, para que haja mudança. Nós temos Jesus Cristo que nos ouve a qualquer momento. Hoje nós temos acesso, depois da morte de Cristo, houve o acesso agora diretamente com o Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Ela percebe que precisa fazer alguma coisa. A transformação não é uma coisa que vem fácil, eu tenho que agir, eu tenho que fazer algo, eu tenho que reagir. Ela então tomou uma iniciativa, ela estava ligada, e essa é uma lição que nós temos que trazer para nós, pois nós devemos estar sempre ligados, nós devemos estar sempre atentos, sempre ligados no Senhor. Nós percebemos então toda essa ação. Olhe comigo no verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E aí nós percebemos cerca de 40 a 60 litros ocupava essas metretas. E nós percebemos que havia então esses 6 potes de pedras, com esta capacidade acumulada
de armazenamento, que vai dar aproximadamente 600 litros de água. E nós observamos então que no verso 7, Jesus lhe disse, depois que eles pegaram esses potes de pedra, eles levam então até Jesus. Ação. Eles pegam e levam até Jesus. Verso 7, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Jesus então ordena que os serviçais enchessem os potes de água. E eles assim fizeram. Pergunta retórica a nós: temos feito o que o nosso Mestre Jesus está pedindo a nós? Temos feito exatamente como o nosso Senhor tem nos pedido? Perceba que para acontecer a transformação, o Senhor Jesus usa os meios naturais para agir, para fazer milagre. Não espere você que o Senhor Jesus vai mandar descer fogo do céu aqui. Não espere você que o Senhor Jesus vai pedir de você grandes eventos, grandes momentos. Não, momentos diários, utensílios comuns do dia a dia, elemento água comum. Ele pega coisas simples, comum, para que haja transformação. O que Ele espera de nós? Ação, reação. Jesus pode fazer todas as coisas, e há momentos que Jesus, específicos, que Jesus requer de nós toda a nossa atenção e obediência. O texto vai dizer, no versículo 7, que esses homens, que esses serviçais fizeram exatamente o que Jesus fez. Eles não questionaram a Jesus. As grandes verdades estão nas entrelinhas. A profundidade do ensinamento didático de Jesus estão nas entrelinhas, nas pequenas atitudes que às vezes passam desapercebido por nós quando lemos rapidamente a Escritura. Eles estão vivendo num momento de festa, casamento, lotado de gente. Mas os serviçais se apresentam tranquilos, ouvindo, atentos. Maria agindo e atuando, entregando a situação nas mãos de Jesus. Os seus serviçais obedecendo. Perceba a sintonia e a comunhão, a obediência sendo demonstrada aqui. Jesus pede e eles fazem. E Jesus lhe diz: enchei de água. E eles enchem totalmente. Olha comigo então. Nós vemos então que eles poderiam ter questionado. Eles poderiam até ter dizendo assim: Jesus, mas peraí. Parece que a gente faz assim, a gente faz isso. Peraí, Jesus, peraí. A gente não está precisando de água não. O que o senhor está fazendo? Eles poderiam falar isso. Peraí, Jesus, o senhor não entendeu. Acabou o vinho, nós não queremos água. Acabou o vinho. Eles não fizeram isso. Eles enchem totalmente. Eles poderiam dizer: o que está faltando é vinho. Aqui então nós aprendemos que nós devemos obedecer às ordens de Jesus. Nós aprendemos que nós devemos fazer aquilo que Ele manda. Guarda bem o que eu vou dizer para você. Nós, a começar por mim, devemos obedecer às ordens de Jesus, mesmo quando as ordens de Jesus não têm lógica para nós. Mesmo quando as ordens de Jesus não faz sentido para a gente. Mesmo que as ordens de Jesus vá na contramão daquilo que nós esperávamos, das nossas expectativas. Esse momento está além, vai na contramão da lógica humana, usando elementos humanos diários para realizar algo que eles precisavam, porque acabou. Para um judeu acabar vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Quando você vai para o Antigo Testamento,
Quando Deus queria punir o seu povo, sabe o que Deus fazia? Mandava praga na vinha, para não ter mais vinho, para não ter mais alegria. O povo se entristecia. Na festa, acabar o vinho, esse momento cultural, era entrar uma tremenda tristeza. Acabou a festa. Mas Jesus trabalha na contramão da nossa lógica. Jesus trabalha naquilo que a gente não espera e muito menos imagina. Mesmo quando for assim, o que eu preciso fazer? A minha reação deve ser: amém, Senhor. Amém, Senhor. Mesmo eu não entendendo, amém, Senhor. Tem uma música que diz assim: mesmo sem entender, mesmo sem entender, Pai, eu confio em Ti, mesmo sem entender, pois sei que Tu tens o melhor para mim, mesmo sem entender. Às vezes nós não entendemos o que Jesus está fazendo, mas meu irmão, confie, porque o que Ele está fazendo é exatamente aquilo que nós precisamos. Ele manda mesmo que não faz sentido. Jesus não ostentou, mas Ele não para a festa. Jesus vai agir. Jesus, Ele vai agir e Ele não monta um espetáculo. Jesus, Ele não para a festa. Jesus não faz um espetáculo. Ele simplesmente faz o que deveria ser feito. Jesus fará a mim e a você aquilo que deve ser feito. Está esperando barulho? Está esperando trovões? Está esperando o som dos ventos? Não, Jesus vai fazer exatamente na minha vida, na sua vida, aquilo que deve ser feito. No verso 8, nós vemos que Jesus ordena então que fosse levado um pouco de vinho ao encarregado da festa. Olhe comigo então o verso 8: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e os fizeram. Obedeceram novamente. Percebe que não teve nenhum movimento aqui de Jesus? Jesus só dá uma ordem: traga, agora enche de água, e agora vocês levam lá ao mestre-sala. Percebe a dinâmica aqui? Leve ao mestre-sala. Eles levam então um pouco de vinho ao encarregado da festa. E o encarregado da festa, ou mestre-sala, como você queira, era uma pessoa que era encarregada então de conduzir a festa do casamento. Ele era o responsável para não deixar que nada falte. Ele era o encarregado para que todas as coisas aconteçam de forma correta. E hoje nós podemos dizer aí, os nossos buffets, né? Que eles são contratados para organizar toda a alimentação para que nada falte. O mestre-sala estava ali para isso, para conduzir a festa. Era o responsável e tinha que assegurar que nada faltasse na festa. Então, o vinho que Jesus havia transformado foi levado então para um especialista de festas, para que ele pudesse analisar a sua qualidade. E é levado a ele. Nós vemos então aí no verso 9, olha comigo, que o mestre-sala, provado a água transformada em vinho, e quando já beberam, transformado a água em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você quebrou o protocolo? O que você fez? Está alguma coisa errada. Primeiro a gente dá o bom vinho, depois que o povo já está, né, já está tudo alegre, já está tudo feliz, lá para o meio da festa, para o final da festa, quem é que vai perceber agora a qualidade do vinho? Por isso que se dá na entrada o primeiro, a qualidade, o vinho bom. Mas
eu percebi que vocês deixaram o melhor para o final. Irmão, preste bem atenção. Tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos, nunca haverá a perfeição do que Jesus faz. Tudo que Jesus faz é superior àquilo que nós fazemos. Tudo que Jesus dá é superior daquilo que recebemos. Tudo que Jesus realiza, quando Jesus faz, quando Jesus realiza, quando Jesus transforma, Ele faz com perfeição. Não fica resquício, nada para trás. Quando nós olhamos que o mestre Sala está admirado porque os noivos deixaram o melhor vinho para o último, nós devemos reconhecer que aquele vinho era muito superior ao vinho que havia servido primeiro. Talvez, quem sabe, as pessoas daquela festa provaram o melhor vinho, talvez já produzido em toda a história. Talvez naquele casamento eles provaram o melhor vinho em toda a história da sua vida. A gente não sabe que hora a água virou vinho, se foi quando caiu nos jarros ou quando eles levaram ao mestre Sala, mas de uma coisa a gente sabe: a água foi transformada em vinho. Isso deve nos mostrar que só Jesus tem poder para transformar situações, transformar vidas. Só Jesus tem o poder de dar vida àquilo que não tem vida. Muitas lições que nós devemos tirar desse texto, dessa ação, desse milagre, muitas lições e aplicações nós podemos aprender nesse texto. A primeira coisa que nós podemos aprender neste texto é sabermos que Jesus é Deus. A primeira coisa que nós temos que aprender: Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é incomparável em sua misericórdia, porque aqui também a ação misericordiosa de Jesus, em atender aquele momento festivo, em responder à necessidade daquele povo, em responder à necessidade da alegria que deveria ser continuada, e Jesus faz isso, porque Ele é Deus. Nós precisamos aprender também que Ele é soberano e pode todas as coisas. Nós aprendemos e encerramos nesta manhã falando sobre os eternos decretos de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. Nós precisamos aprender e aplicar a nosso coração que Ele não precisou de uvas para fazer um vinho, Ele não precisou de uvas para fazer o melhor vinho. Ele é Deus. Irmão, Jesus, Ele faz milagres, Ele transforma, independente de nós. Ele transforma, Ele muda situações, Ele muda a história, independente de nós, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele quebra a lógica humana. Devemos aplicar isso em nossos corações. Ele pode fazer. Irmão Cristian, tanta situação que eu preciso que o Senhor transforme. Talvez, irmão Cristian, eu preciso que o Senhor transforme. E a gente usa esse termo, da água para o vinho, essa área da minha vida. Irmão Cristian, eu preciso tanto que o Senhor Jesus transforme isso, faça aquilo. Você crê que Ele é poderoso? Faça igual Maria, vá até Ele, diga a Ele: acabou, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo, diga a Ele: Senhor, estou triste, acabou a alegria, a situação está difícil. Vá até Ele, e quando você for, vá com a mente e o coração aberto, e fique atento, porque Ele falará contigo, em meio à oração, em meio a situações. Ele guiará você, através do Espírito Santo, aquilo que você deve fazer, e Ele fará exatamente
aquilo que deve ser feito na sua vida. Nós aprendemos também que o milagre de Jesus, ele só pode vir depois da palavra. Foi depois da palavra de Jesus, da ordem lançada de Jesus, que as coisas aconteceram. A palavra de Jesus, ela é poderosa. A palavra de Jesus tem poder para transformar, e nós devemos buscar em Jesus esse poder, buscar esse poder transformador, buscar esse poder perdoador, buscar esse poder santificador, buscar esse poder regenerador. A palavra de Jesus Cristo tem poder, meu amado irmão. Quando você estiver aflito, quando você estiver angustiado, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir milagres. Creia na palavra de Deus, porque todas as coisas que Cristo nos deixou, que Deus nos prometeu, Deus irá cumprir por intermédio de Jesus Cristo. Toda a palavra e boa palavra de Deus vai se cumprir. Leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Muitas pessoas contam seus milagres, e muitas das vezes, meus amados irmãos, sinceramente, nós não somos às vezes obrigados a acreditar no que ele contou, mas uma coisa nós sabemos: nós devemos crer, independente de tudo que aconteça, de tudo que nós ouvimos, nós devemos crer por intermédio da palavra. Jesus transformou a água em vinho. Jesus não só transformou a água em vinho, Jesus curou doentes. Jesus não só curou doentes, Jesus expulsou demônios. Jesus não só expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez muitos milagres, e um dos maiores milagres que Jesus realizou foi a expiação na cruz dos nossos pecados. Na cruz foi expiado os nossos pecados. Na cruz Ele nos deu vida. Na cruz Ele levou toda a nossa condenação, tomou a cédula para si. Como santo, se fez pecador. Como justo, se tornou injusto por causa dos nossos pecados. O poder transformador de Jesus nos transformou e continua transformando as nossas vidas, continua transformando a nossa história. Você quer mudança? Você quer transformação? Vá até Jesus, procure Jesus. Mas o Evangelho de João, capítulo 21, o verso 25 diz que ele não somente fez esses milagres, mas olha o que o texto vai dizer: há porém ainda muitas outras coisas que fez Jesus, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ele fez muitos milagres que não foram escritos. Ele realizou muitas transformações, e até hoje Ele continua transformando situações, transformando vida, para trazer a alegria perdida. Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude, que você vá até Jesus, que você creia na sua palavra, que nós venhamos obedecer e fazer tudo aquilo que a sua palavra nos orienta a fazer. Peçamos graça a Jesus para nos ajudar. Que esta semana que se inicie, você inicie aos pés da cruz, aos pés de Jesus, buscando a sua direção, a sua graça, buscando graça para obedecer, fazer tudo quanto Ele nos disser, por intermédio da tua palavra. Curva a tua cabeça, oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, ó Pai, e nós precisamos aprender, Senhor,
que o Senhor atua e trabalha, muitas das vezes, Senhor, vai contra a nossa lógica humana. Ó Deus, vai contra a nossa compreensão, não entendemos, não compreendemos, Senhor. Às vezes ficamos, ó Pai, preocupados, angustiados, tantas coisas que precisam ser mudadas, tantas coisas que precisam ser transformadas, e nós precisamos, ó Pai, desta fé para crer no Teu poder transformador. A situação aqui é de um casamento, de uma festa, da alegria que correu risco por causa da falta do vinho, que era uma cultura. E Maria então vai de encontro ao Senhor e busca a Tua ajuda, a Tua solução. Assim também, Senhor, nós aprendemos com esta passagem bíblica, que quando a situação foge do nosso controle, do nosso domínio, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos buscar o Teu socorro. O salmista disse: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh Senhor, ajuda-nos, ó Pai querido, a estarmos ligados em diversas situações da nossa vida. Ajuda-nos a iniciar a semana, ó Pai querido, buscando a Tua direção e procurando, ó Pai, se esforçar para obedecer aquilo que o Senhor nos orienta. Agora mesmo, ó Pai, a Tua palavra, a qual nós ministramos nesta noite, a começar por mim, que eu ouça e eu coloque em prática, ó Pai querido, buscando em Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua direção, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para me orientar e obedecer, fazer aquilo que o Senhor requer de mim, Pai. Me dá humildade para a dependência. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja, ó Pai, a cada dia depender de Ti. Ó Senhor, entendendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é soberano, que o Senhor é eterno, que o Senhor não perde controle de nada, e que o Senhor muitas das vezes não nos explica o que o Senhor está fazendo. Ó Pai, despede o Teu povo em paz nesta noite, assegurados, ó Pai querido, que todas as vezes que nós fomos de encontro a Ti, o Senhor jamais nos despedirá, Senhor, de mãos vazias, mas o Senhor atenderá, Senhor, e o Senhor fará exatamente aquilo que deve ser feito, ó Pai, que nós venhamos confiar e crer nisso. Nos abençoe, Senhor, nos dê uma semana abençoada, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe. Seu irmão Diego, quero agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Vá até Jesus e Jesus lhe dará exatamente aquilo que precisa ser feito. Deus abençoe a